Então, pessoal, nessa segunda parte da nossa leitura da carta aos Hebreus, já expliquei sobre se é uma carta ou não. O que tem dentro dela é um bilhete, né? A parte é interessada aos anciões, né? Às pessoas que vão ministrar a palavra de Deus, muita orientação sobre como conduzir, né? Colocando cada pingo no i. Quando ele fala aqui que o verdadeiro culto a Deus se realiza através da própria vida, então está em Hebreus, que se você leva uma vida casta, precisa de uma vida santa, tipo assim, sabe? As pessoas às vezes debocham, porque, mas aí agora é santo. Não, é só procurar errar menos, procurar acertar mais no caminho de Deus. E qual é o caminho de Deus? É o caminho da vida, como ele fala aqui. O verdadeiro culto a Deus se realiza através da própria vida. É fazer o bem sem olhar a quem. Quando nós vamos fazer alguma coisa esperando pelo homem, então é quando a coisa começa a dar errada. Não faça nada pelo homem. Aí eu vou na igreja por causa do pastor. Eu vou na igreja por causa do padre. Que nem padre tem mais. O padre geralmente celebra uma missa e depois disso entrega na mão dos diáconas, né? Que hoje estão fazendo a celebração, né? A celebração que não chega a ser uma missa, porque uma missa ela tem desde a comunhão, né? Onde ele transforma a água em vinho, ou seja, o vinho em sangue, é isso? E o pão no corpo de Cristo, corpo e sangue de Cristo. Então isso é a comunhão, uma missa que não tem. Eu digo porque eu durante muito tempo fiquei participando de grupo de jovens no Salesiano, no Dom Bosco, fiz parte do internato, fiz parte da organização, e quando era pequeno que eu digo assim, era jovem, dos 14, 15, 16 anos, eu estive direto com ele fazendo seminário. Então eu sei que é assim que funciona. Então o verdadeiro culto de Deus está você cultua a Deus quando você faz as coisas boas, quando você respeita a mulher do próximo, quando você se respeita como jovem, quando você se respeita como adolescente, como homem, como mulher, né? Briga, luta contra a luxúria, contra a tentação. O corpo da gente fala, logicamente que a gente responde sobre os impulsos, né? De acordo com o que olha, o que ouve, o que vê. Então existe todo um processo que dispara um gatilho que chama a atenção da gente e do corpo, né? Principalmente no que se retrata ao homem e mulher. Mas o que eu estou falando não é isso. O que eu estou falando aqui, a gente tem que saber se controlar e não deixar que determinados impulsos acima da necessidade do nosso corpo venha nos comandar e nos desviar para um caminho mais difícil, né? Quando ele fala que o modo de servir a Deus não são nos ritos religiosos. Mas eu estou na Bíblia todo dia, ou leio a Bíblia todo dia, mas se você não segue, não adianta nada. Eu estou todo tempo na igreja, 24 horas estou na igreja, eu guardo o sábado, isso e aquilo. Sim, mas aí a sua vida, você é arrogante, você é prepotente, você é avarento, você vive na iniquidade, você vive na alienação. Então isso é uma reflexão em que nós temos que parar de apontar o dedo para os outros e apontar para a gente. Tem certas coisas que a gente fala, ou que eu possa falar, ou que outras pessoas podem falar, que sendo a verdade, muita gente não gosta de ouvir, mas quando a gente deixa de apontar o dedo para os outros e começa a apontar para a gente começa a viver a vida de uma maneira diferente e a gente consegue, né, ter uma vida mais em paz, mais relativa, porque a gente começa a consertar nossas falhas, nossos erros. É isso, normal. Somos seres humanos, somos réis seres humanos diante de Deus, que somos apenas a sua criação, a sua imagem e semelhança, que mal respeitamos isso, que é uma dádiva e uma graça de Deus, mas o homem não respeita. Infelizmente, o homem que eu digo é a humanidade. Então ele fala aqui, mas a obediência à vontade de Deus, que se manifestou radicalmente na doação vivida por Jesus até a morte. Jesus foi um exemplo de doação em vida. Jesus foi um exemplo de que os ritos religiosos, eles não são dentro de uma igreja. Porque Jesus saiu e manifestou a palavra a todos os cristãos. Vem comigo, valeu pela reflexão, amém.